Namastê, gente. Namastê. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal ABSL Quântica. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Póvoas, pedagogo e pesquisador independente das possibilidades de evolução espiritual individual de cada um de nós. E é sobre isso, sobre esses assuntos relacionados a isso, que nós tratamos, conversamos aqui no canal. Aqui é um lugar onde ninguém tem a verdade absoluta. Não. Aqui nós aprendemos uns com os outros. Vocês, através dos comentários, nos ensinam e também aprendem. E nós, de alguma forma, ao lermos e interpretarmos, também aprendemos. E aprendemos também com os comentários de vocês. Porque não existe pergunta ruim, existe resposta mal dada. Lembrem-se disso, ok? Então fiquem à vontade para perguntar, para elogiar, para criticar, mas sempre dentro das coerências, Uma crítica construtiva é sempre bem-vinda. Então, assim, durante o período em que o canal existe, a gente colocou alguns conteúdos, o pessoal gostou, e agora, de um tempo para cá, a gente resolveu eleger algumas obras de autores espiritualistas que nos ajudem, obras que, ao compreendê-las, nos ajudem na nossa evolução espiritual. E uma dessas obras é a recente, é a obra Mundo Espiritual e o Destino do Homem, de autoria do Dr. Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye. Nós estamos no capítulo 4, olha, nós sorteamos aqui, tá certo? Capítulo 4, interferência de espíritos em ilusão e proteção de espíritos superiores, na perspectiva do Dr. Masaharu Taniguchi, tá? E aí, gente, nós estamos no subtema aqui, ó. O corpo carnal é, entre aspas aqui, ó, vestimenta de trabalho, fecha aspas, do mundo concreto. Dizemos morte, entre aspas, mas na realidade o espírito é imortal, porque na realidade prima a morte, entre aspas, não existe. Entretanto, em se falando fenomenicamente, nosso espírito vem à Terra vestindo uma espécie de vestimenta para viver na Terra, chamado corpo carnal. E, depois de cumprir o prazo de vida terrena, ele tira essa vestimenta carnal e vai para o mundo espiritual. Por isso, visto do mundo espiritual, o momento da morte, entre aspas aqui, corresponde ao dia previsto para o nascimento, quando os espíritos de nossos antepassados nos esperam no mundo espiritual, assim como nós esperamos o nascimento de um filho nosso aqui na Terra. Então aqui, olha, quando a gente desencarna, segundo o Dr. Taniguchi, quando a gente desencarna, espíritos afins, espíritos familiares, nos esperam para nascermos no mundo espiritual. Olha que mudança de paradigma interessante. Ou seja, a gente morre para esse planeta escola, que é o planeta Terra, onde a gente aprende, ensina o tempo todo. A gente paga os nossos débitos do passado, através das expiações. A gente... Desculpa aí, gente. A gente encara as nossas missões, como já foi falado em momentos anteriores.
Então, morre-se para o plano material e nasce-se para o plano espiritual. Olha que sacada legal. E aí, gente, a gente sabe que muitos que passam, todos que passam por esse processo, têm o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio você pode aceitar a recepção dos seus entes queridos, no mundo espiritual, e você pode não aceitar. Você fala, não, quero continuar curtindo o meu carro novo, quero continuar curtindo a piscina da minha casa. Mas, gente, não tem mais sentido, porque você não é mais matéria. Os sentimentos, os pensamentos, fica tudo normal, mas as ações são de outra natureza agora. As ações são energéticas, desculpa, gente. Segunda-feira o professor Paulo está acordando ainda. As ações são de caráter energético, quânticos. Perceberam? Mas Deus dá a possibilidade de nós sermos recebidos pelos nossos antepassados. Daí a importância que a Seichonoye dá para nós orarmos pelos nossos antepassados. Ao conhecermos um pouquinho mais a Seichonoye, a gente conclui isso, tá? No mundo físico, ficamos tristes pela despedida, mas se a pessoa é iluminada e sabe que o homem não é corpo carnal, é espírito, morte é libertar-se do corpo carnal apertado. Então, se alegra porque sabe que, indo para o mundo espiritual, o espírito será mais livre e conseguirá deixar facilmente o corpo carnal, pois, como espírito, não precisa do corpo carnal. É outra pegada, é outra perspectiva, gente. É liberdade de verdade, entendeu? No capítulo 4 do livro dos Espíritos, a gente tem informações que nos dão essa diretriz aí. A liberdade do espírito é muito maior que a liberdade do espírito enjaulado num corpo carnal. Simples assim, tá? A isso podemos chamar de parto sem dor no mundo espiritual. Olha que sacada. Vamos continuar. Entretanto, as pessoas que pensam que o corpo carnal é o homem, se apegam ao corpo carnal e se agarram a ele. Olha isso. Se alguém ficar agarrado ao corpo carnal, mesmo que deseje retirar essa vestimenta, será difícil tirá-la. Quando chegar a época de nascer no mundo espiritual, mesmo que não queira, terá de despir essa vestimenta, o corpo carnal, ainda que a força. Num caso como esse, em que é difícil separar-se de corpo carnal, o espírito sofre a agonia da morte. Não quer ir embora, gente. Não quer ir embora. Se apegou. Por isso que a gente fala, as coisas terrenas são importantes, sim, mas sem apego, sabendo que aquilo é emprestado para a gente. É fácil entender, basta querer entender. E está aqui o Dr. Taniguchi assinando embaixo do Allan Kardec e dos outros espiritualistas que já tem aqui no canal. Porém, se o sofrimento for em demasia, a providência divina faz com que ele não sinta mais do que um determinado nível de sofrimento. E o espírito perde a consciência e nasce no mundo espiritual nesse estado inconsciente. Ou seja, se você não se conformar com o corte do cordão fluídico, que é a separação do espírito com o corpo, de alguma forma isso vai acontecer. De algum jeito vai acontecer. Mesmo os espíritos que ficam perambulando, em algum momento eles vão ter que ser levados daqui. Seja naturalmente, através da recepção dos familiares, né, num primeiro momento aqui, não sei em que momento que dá direitinho, né, ou seja, de uma forma forçada, né? Já era Planeta Chupão, que é o outro departamento, Planeta Chupão, vibração
energia vibracional parecida com os desencarnados que não foram embora, vai atrair, aí é o que a gente sabe a respeito disso, atrairá esses espíritos que não querem ir embora. Planeta Chupão, que já está em algum sistema solar aí, dá uma pesquisadinha nisso, gente. Vai puxar esses espíritos e vai ter que ir embora, vai parar de atrapalhar os espíritos encarnados aqui que querem progresso, tá bom? Então vamos seguir aqui, está quase acabando. Enquanto o espírito está adormecido inconsciente no mundo espiritual, no mundo concreto chega um boato para dar o nome póstumo que ele passa a ter no mundo espiritual. Ou o corpo é levado para a cremação ou para ser enterrado, mas o espírito não tem consciência de nada. Olha isso. Entretanto, o espírito acorda um dia e consegue enxergar tudo. Mesmo sem casaco, podemos enxergar. De mesmo modo, mesmo que alguém queime o corpo ou o enterre em algum lugar, o espírito pode ver e pensa que está vivo. Se pensa que está vivo, não tem consciência do tempo em que esteve adormecido até então. Se uma pessoa dorme profundamente, por mais que durma dias, não sente esse tempo em que esteve dormindo e, ao acordar, só se lembra dos fatos que aconteceram antes de dormir. Assim, se o espírito se lembrar que, antes de perder a consciência, estava com pneumonia, manifestará o estado de pneumonia como se estivesse sonhando no mundo físico. Mas, como o mundo espiritual é o mundo onde se manifesta conforme o pensamento, para o espírito ele está realmente com pneumonia. Ele sofre e espera a chegada do médico, mas o médico não aparece. Não tendo outro jeito, o espírito acaba chamando familiares e parentes. Como o espírito não possui cordas vocais, esse chamado é inaudível aos ouvidos, mas é uma espécie de onda mental que é captada por parentes próximos como pais, netos, e eles acabam manifestando o estado de doença. Então, assim, gente, de repente a pessoa desencarna. Por algum motivo é levado à pátria espiritual, não fica perambulando aí. E aí ele fica lá um tempão nas zonas de refazimento espiritual, como se fossem hospitais, enfermarias, ambientes apropriados para o repouso daquele que não sabe ainda que desencarnou. E aí, em algum momento, despertou em espírito, no mundo espiritual, de acordo com o que nós entendemos do Dr. Taniguchi, que pelo visto entende desse assunto. E aí, gente, ele lembra que estava com alguma doença. E aí, como é em pensamento, ele acha que ainda carrega aquela doença, mesmo sem ter o corpo espiritual. Independente do que aconteceu com o corpo espiritual, se foi enterrado, se foi cremado, ele acha que ele tem aquela doença. Por isso que a Seichonoye diz para a gente sempre, nós somos filhos perfeitos de Deus. Por quê? Em energia não tem doença, gente. O poder aumenta. Mas é importante que nós tenhamos consciência disso. Eu estou em energia, agora eu sou espírito. Então eu não tenho mais aquelas porcarias que eu tinha lá no planeta Terra. Não tenho mais vícios, não tenho mais doença, não tem. É uma nova fase de vida espiritual. Agora, importante foi o período em que eu estive no planeta Terra, que é um planeta escola. Eu aprendi a qualificar os meus pensamentos, porque pelo que o próprio Dr. Taniguchi falou, não se tem a comunicação verbal. É a comunicação através de ondas cerebrais, coisa que eu já faço com Dona G aqui. A gente se comunica, não tanto assim, mas bastante já,
por ondas cerebrais. A gente já está treinando, gente, tá bom? Fala aí, Dona G. Beijinho para minha querida Dona G. Boa semana, meu amor, que Deus te abençoe hoje, sempre e para sempre, viu? Te amo, minha princesa. E para quem chegou até agora no vídeo, curta, comenta, compartilha, para este conteúdo chegar no maior número de pessoas possível. Isso também faz parte do nosso aprendizado aqui neste planeta. Ok, gente? Então, fiquem com Deus. Excelente semana para todo mundo. Que Deus abençoe. Namastê. Valeu? Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.